E então nós vamos retomar alguns experimentos para comprovar que a água é um bom solvente, né? No primeiro, nos 3 recipientes eu tenho água, tá bom? No primeiro recipiente eu vou adicionar açúcar e vou mexer. Perceba que a água foi capaz de dissolver o açúcar. Isso acontece porque as duas substâncias, possuem a mesma polaridade, ou polaridades muito próximas. Então, a água é polar e o açúcar também é polar. Por isso que dissolveu rapidamente. Mais para frente a gente vai estudar de novo esse conceito. No segundo recipiente, né, nós colocaremos sal. Vamos repetir o mesmo processo, vamos mexer bem. Aguardamos alguns segundos e novamente, como vocês podem verificar, a água dissolveu o sal. Isso significa novamente que as duas substâncias possuem polaridades muito parecidas, né? Então, a água é polar e o sal também é polar. Por isso, os dois sendo muito próximos, a água conseguiu dissolver o sal. Em química, a gente costuma dizer que isso corresponde a uma frase muito utilizada, que é semelhante dissolve semelhante. Agora, para o último frasco, nós vamos adicionar óleo. Vamos misturar agora. O que nós podemos verificar nesse último frasco é que o óleo, ele não se mistura com a água, ele não se dissolve na água. Isso acontece porque as duas substâncias possuem propriedades diferentes. A água é uma substância polar e o óleo é uma substância apolar. Como eles têm polaridades diferentes, a água não consegue dissolver o óleo. Sabendo disso, a gente tem que levar em conta de uma frase que a gente escuta muito falar. A gente escuta sempre falar que a água é um solvente universal. O que significa dizer que é solvente universal? Significa dizer que ela é capaz de dissolver tudo. Porém, essa frase não é verdadeira. Como você pode ver, a água não foi capaz de dissolver o óleo. Mas então por que a gente diz que a água é um solvente universal? Por que as pessoas gostam tanto de usar essa frase? Porque a água, além de ter uma capacidade muito grande de dissolução, de dissolver grandes variedades de substâncias, a água é capaz de dissolver muitas coisas. As pessoas costumam usar essa frase também pela importância da água. Então, esses dois motivos que fazem a água ser considerada um solvente universal na fala, né? Porque ela é capaz de dissolver muitas substâncias e porque ela é de real importância para a vida no planeta, tá bom? Então, não é real a frase de que a água é um solvente universal. Nesse próximo experimento, eu vou mostrar de novo a capacidade de dissolução da água, mas eu quero lembrar alguns conceitos importantes. Solvente é o produto ou a substância capaz de dissolver outra. No caso aqui, é a água. Soluto é o que será dissolvido pela água. Então, no caso aqui, será o café. E solução é o produto final, a água misturada com café. Verifique que assim que eu coloquei o café, esse café já foi sendo dissolvido pela água, sem a necessidade de eu misturar. O que aconteceu nesse experimento foi o que a gente chama de interação rápida e espontânea. Por quê? Porque não houve nem a necessidade de eu mexer. Assim que eu coloquei o café, ele já foi sendo dissolvido pela água. Tanto a água quanto o café possuem moléculas parecidas, que são moléculas polares. E como eu já disse antes, semelhante dissolve semelhante. E para esse último experimento, eu tenho aqui, no primeiro frasco eu tenho água em temperatura ambiente, no segundo eu tenho água morna e no terceiro eu tenho álcool. Eu vou interagir os três com o sal, para a gente verificar a solubilidade. Acrescentei sal, que é o de água ambiente. Vou misturar. Verifique que se você observar atentamente, no fundo do recipiente com água, ainda vão ficar micropartículas de sal. Ele dissolveu, porém, para que ele se dissolva totalmente, necessitará que eu mexa seguidas vezes. No segundo, eu vou acrescentar o sal, lembrando que é água morna. Verifique o que vai acontecer.
Nesse segundo caso, a água teve mais facilidade de se dissolver. Portanto, na água morna, a dissolubilidade é maior. Na água fria, demorou um pouco mais, houve a necessidade de mexer mais. Na água morna, essa dissolução foi mais rápida. Veremos no álcool o que acontece. Misturar. No primeiro frasco, água em temperatura ambiente. O sal se dissolveu quase que totalmente, mas precisou de mexer bastante. No segundo, com água morna, ele se dissolveu mais rapidamente, sem tanta necessidade de ficar mexendo. E verifique que no último, o álcool não foi capaz de dissolver o sal. Isso porque são substâncias diferentes.